Nós vamos observar do versículo 3 do capítulo 5 até o versículo 21. Não vou fazer a leitura inicial, como é o nosso costume, para ganharmos tempo. Então, a gente vai observar o texto na medida que a gente for lendo, explicando e aplicando mesmo. Então, no início, não vou fazer essa leitura. Obrigado, Alan. Não vou fazer essa leitura inicial, mas a gente vai observando o texto na medida em que a gente for explicando e aplicando o mesmo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor. Obrigado pela reunião dos santos, pelo seu corpo, lavado, comprado, pelo seu precioso sangue, Jesus. É aqui, nesse ajuntamento, nessa reunião, que estamos em torno do seu nome, da sua pessoa, te adorando em espírito e em verdade, e também desejosos, ó Deus, de ouvir a tua palavra, desejosos de ouvir a sua verdade, que nos guia, que nos orienta, e por isso rogamos a seu Espírito que fale conosco. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento. Tira-nos da ignorância, tira-nos da obscuridade e clareia, Senhor, aquilo que ainda é obscuro em nossas vidas. E esse é o poder da tua palavra. Ó Deus, oramos, como Pedro disse, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Que a tua palavra de vida seja ecoada esta manhã sobre nós, a fim de que seu reino avance, o Senhor receba a glória para si, e sejamos conformados à imagem de seu Filho. É o que te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu disse para o Noan lá no trabalho que hoje eu estou com vontade de pregar, irmãos. Pastor Wesley, que prega, tem dia que a gente está com vontade. Hoje é um dia desses. Eu não sei se você está com vontade de se alimentar. Eu estou com vontade de servir. Então, espero que você aumente sua expectativa em Deus. Nós estamos observando essa carta, e nós já vimos que o início dessa carta é o apóstolo falando sobre como nós fomos salvos em Jesus, como nós fomos alcançados por Cristo Jesus. E ele fala de alguns aspectos a respeito até da eternidade, como Deus nos escolheu, como Deus nos predestinou, como Deus nos amou, como Deus nos alcançou, e ele fala que nós fomos salvos em Jesus. Mas agora nós já chegamos na segunda parte dessa carta, onde o apóstolo vai mostrar para os efésios e para as igrejas espalhadas pela Ásia, de como esses salvos devem se portar. Já que nós fomos salvos em Cristo, agora nós precisamos viver como tais. Já que nós fomos alcançados por Cristo, salvos em Jesus, nós agora precisamos viver a vida de um salvo, o estilo de vida de um salvo, de um cristão. E é exatamente isso, essa segunda parte, até a conclusão dessa carta, onde o apóstolo Paulo vai mostrar como que o salvo vive, como que é o estilo de vida do salvo, como que o salvo alcançado por Jesus está vivendo. Nós vimos na semana passada ele exortando a respeito de uma vida santa. O salvo, ele anda e ele vive em santidade. Nós vimos isso domingo passado, dos versículos 25 até o versículo 2 do capítulo 5, ele fala sobre o estilo de vida de um salvo. Esse salvo anda em santidade, vive em santidade. E é sobre esta continuidade que o apóstolo vai continuar
mostrando para nós como que vive um salvo. E observando dos versículos 3 até o versículo 21, eu fiz 3 pontos aqui que nós precisamos observar que o apóstolo Paulo vai falar. Dos versículos 3 ao versículo 21, aqui eu consigo encontrar 3 divisões da vida de um salvo, como esse salvo deve viver. Então, dos versículos de 3 a 14, Paulo fala que esse salvo deve andar como filhos da luz. Já que nós fomos salvos, nós devemos andar e viver como filhos da luz. O segundo ponto que nós conseguimos observar vai dos versículos 15 ao 17, onde Paulo fala que esse salvo deve andar como filhos da luz, e agora do 15 ao 17, ele deve andar em sabedoria. O salvo deve andar em sabedoria. Terceiro e último ponto, dos versículos 18 ao versículo 21, esse salvo deve viver cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, iniciando a partir do versículo 3, esse salvo deve andar como filhos da luz, deve andar na luz. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre pecado sexual. Paulo vai falar sobre pecado sexual no versículo 3. Ele diz que a imoralidade sexual e toda impureza, ou avareza, em outras traduções a avareza ali é cobiça, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Então o apóstolo Paulo está falando, vocês estão salvos em Jesus. Nós já vimos que Paulo disse que nós nos despimos, tiramos a roupa da antiga vida que vivíamos, tiramos a roupa velha, do estilo de vida antigo que vivíamos, e fomos revestidos com uma roupa nova, com a roupa de Cristo, com a roupa do Evangelho, com a roupa do salvo. Vocês foram eleitos, amados, escolhidos, predestinados, portanto, não vivam na imoralidade sexual. Não só não pratiquem a imoralidade sexual, como não pode nem sequer mencionar entre vocês. Não é um tipo de conversa, de desejo, que vive e que convém entre os santos. Paulo diz que a imoralidade sexual e toda impureza e avareza ali é cobiça. Vocês não devem cobiçar esse tipo de coisa. E a infidelidade conjugal era naquele período espantosamente comum nos dias de Paulo. Imoralidade sexual naqueles dias era comum. O homossexualismo, por exemplo, há séculos era admitido como uma maneira normal de proceder naquele tempo. Dos 15 imperadores romanos que passaram, naquele tempo, 14 foram homossexuais. 14 dos imperadores romanos. A imoralidade estava no templo pagão da deusa Diana, em Éfeso. Obrigado, pastor. Havia imoralidade sexual no culto da deusa Diana. Existiam prostitutas cultuais naquele tempo. A imoralidade sexual era uma prática comum naquele tempo, contudo, comum nos nossos dias também. É comum hoje e é normal para o mundo a imoralidade sexual. Hoje o casamento não é mais visto como algo belo, como algo divino. O casamento hoje é visto como algo descartável, onde se pode trocar toda hora. Os relacionamentos já não são mais os relacionamentos de afincos, mas são descartáveis, onde só querem os seus desejos
satisfeitos e vamos vivendo. Imoralidade sexual não estava só nos dias de Paulo, como está desde que o homem caiu no mundo afora. E o apóstolo está dizendo, já que vocês são salvos em Cristo, escolhidos em Cristo, a imoralidade sexual, a impureza, não deve ser nem mencionada entre vocês. Vocês não fazem mais parte dessa vida, desse mundo, vocês morreram para este mundo, portanto, fujam dessas paixões. Então a imoralidade sexual, toda a impureza, e são todas as impurezas relacionadas a essa imoralidade sexual, que é comum nos nossos dias, que é comum nas músicas dos nossos dias, que é comum nas artes dos nossos dias. A arte dos nossos dias prega a imoralidade sexual. As músicas anunciam imoralidade sexual. A cultura respira imoralidade sexual. Crianças já crescem desde cedo sabendo cantar imoralidade sexual, dançar imoralidade sexual. Algumas práticas que a Bíblia condena são comuns. E ai de quem ir contra a tais práticas. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são salvos. Vocês não devem só não praticar, como não devem mencionar entre vocês esses tipos de coisa, como que cobiçando, querendo isso. Como que se quisesse viver esta vida, esta prática. Paulo diz, vocês são da luz. Segundo pecado que Paulo fala, que nós devemos vigiar, porque somos filhos da luz, versículo 4, ele fala sobre o pecado da fala, o pecado da língua. Olha isso, irmãos. Isso é para gente crente, para gente salva. Para gente que está em processo de santificação, é tão pecado imoralidade sexual, quanto o pecado da língua também. A imoralidade sexual é tão pecado, quanto o pecado do versículo 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Não digam palavras tolas, indecentes. Isso não convém para a vida de um salvo. Os pecados da fala também não deviam estar presentes na vida dos crentes. Os cristãos não devem falar palavras obscenas, contar piadas imorais. Alex, mas o meu amigo fala. Alguém lá no trabalho fala, você não pode falar. Você trocou sua roupa, seu coração foi trocado, sua vida foi mudada. Todo mundo fala, mas a igreja não fala. O mundo fala, mas a igreja não fala. Paulo está dizendo que isso não deve partir daqueles que são salvos em Jesus. Não digam coisas tolas, indecentes, obscenas. Não é normal para o estilo de vida do cristão. Piadas obscenas, palavras tolas, chulas, feias. Não parte da vida do cristão. Imagina Jesus falando coisas obscenas. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Jesus andando e falando coisas obscenas. Então Paulo fala, vigiem com o pecado sexual, mas também com o que vocês falam. Com o que vocês estão dizendo. Não use a linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes. Isso não convém para quem o coração foi trocado. Pelo contrário, qual é a receita, Paulo? Fala aquilo que edifica. Ações de graças ali fala aquilo que edifica.
fala aquilo que é proveitoso, fala aquilo que é bom, fala aquilo que é puro, fala aquilo que é decente, fala aquilo que é legal. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos nessa era, mas não somos dessa era. Nós somos peregrinos, forasteiros. Nós temos uma pátria e o estilo de vida de onde nós somos não é com o desse mundo. Imagina os apóstolos, depois de ser cheios do Espírito, falando coisas obscenas. Estevão, cheio do Espírito, brincando, coisa obscena. Somos uma nova sociedade em Deus. Portanto, nós devemos adotar padrões novos. Somos uma nova sociedade em Deus. Nós somos um novo povo. Um povo exclusivo do Senhor. Não podemos nos portar como o mundo. E aí a gente que é homem, barbearia, sabe que é uma loucura, né? A não ser que o barbeiro seja crente, igual o Fabrício, né? O Fabrício é de Deus. Mas tem barbearia que é uma loucura. Peguei fulana, fiz com fulana, e fiz, e tal, e brinca daqui, e brinca de lá. Mas eu pensava que isso era só no meio de homem, no meio de mulher também é uma loucura. No meio de mulheres também é uma loucura, e fiz. Mas o crente que está com o coração trocado em Deus e no Senhor, Paulo está dizendo, isso não convém. Isso não convém. Dos versículos 5 ao 7, ele vai continuar incentivando os cristãos à santidade, porque o julgamento de Deus vai vir. Vou repetir isso aqui. Por que Paulo está incentivando a igreja à santidade? Porque o juízo, o julgamento do Senhor virá. Deus é um ser extremamente santo. E por ele ser santo, ele não pode cobrir o pecado. Ele não pode esconder o pecado da humanidade debaixo do tapete da história. Ele precisa, por ser santo, ele precisa ser justo com o mal, com o pecado. Vai haver um dia de prestação de contas. Vai haver um dia de juízo, vai haver um dia de julgamento. Deus abomina o pecado. Deus condena a malignidade, a perversidade, a imoralidade, a pecaminosidade. E os tais que a praticam. Então Paulo está dizendo, vivam a vida de um salvo, porque o dia do juízo vai vir. Versículo 5. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta ou egoísta ou cobiçosa, porque a avareza é idolatria. A avareza é idolatria. E esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. 7. Portanto, não pratiquem daquilo que eles fazem. Então no 5, o apóstolo está dizendo que nós não devemos viver como os impuros, como os avarentos, que fizeram disso um ídolo, um Deus. E ele diz que esses não têm parte no reino de Cristo Jesus, não têm parte no reino de Deus. Por que cobiçar a vida deles, se nem na vida eterna eles vão entrar? Por que querer viver como eles, se eles não têm parte na herança do reino de Cristo e de Deus? Os imorais não vão poder escapar do julgamento, podem até escapar do julgamento da terra, mas não vão poder escapar do julgamento divino.
Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Cristo. Não vão herdar o reino de Cristo. Imoralidade, a pecaminosidade, a perversidade que está aparecendo para o mundo normal. E de fato para o mundo é normal. O pecado que dominou o coração do homem, a queda do nosso representante, fez o pecado ser algo normal no mundo. Fez a imoralidade ser algo normal. Mas quem foi trocado o coração, não é mais normal. Quem foi vestido do Cristo, não é mais normal. Quem foi eleito do Senhor, salvo pelo sangue de Jesus, não é mais normal. Aquele que se entrega ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende, Paulo está dizendo que não pode ser salvo. Se os perversos, se os imorais não se arrependerem, não há salvação. No versículo 6, Paulo fala: não se deixe enganar com palavras vazias, com engano. Querem enganar? Não tem nada a ver não. Todo mundo faz. O que tem? É isso que Paulo está dizendo, não deixe enganar vocês com palavras vazias. A cultura, a blogueira, o blogueiro, o mundo, a cultura ao nosso redor, não deixem enganar você. Quem rege sua vida não é a cultura, quem rege sua vida é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que é eterna. Paulo está falando sobre o engano. Muitas pessoas dizem que o problema por aí não é nem o pecado. Não é o pecado não, isso não é pecado não. Isso não tem nada a ver não. Deixa de ser quadrado, careta. Deixa de ser o santarrão. E é legal, porque vê a gente aqui pregando o Evangelho da Graça, vê a gente com tatuagem, vê a gente jovem, findei o ano, pintei o cabelo, Carrascal, peleja, meu Vasco, Senhor, dá vitória. E acha que a gente está na libertinagem. Não! Glória a Deus, porque quem congrega aqui sabe que nós precisamos ver esse estilo de vida aqui do salvo. E aí vai sentar aqui, vai ouvir isso. Você não é como o mundo. Estilo de vida. O mundo acha que é natural e aplaude o que Deus condena. Vou repetir isso. O mundo aplaude o que Deus condena. E o que é triste, muita gente está aplaudindo também. Paulo está dizendo, não deixe enganar vocês. Não deixe a cultura enganar, não deixe as falas enganar, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A ira de Deus vai vir, irmãos. Não, eu pensava que era só love, love. Jesus love. Meu love, ele é... Quando João vê ele com olhos de chama de fogo, quando João vê ele com pés como um latão reluzente, uma espada afiada que sai da sua boca, João está vendo ele ali em um Deus em ira, vindo julgar os homens. A ira de Deus vai vir, porque os homens viveram a maneira que Deus não criou o homem para viver. A ira de Deus vai vir. Então saiba, Deus é um Deus também irado. Mas a ira dele é uma ira santa. Versículo 7, Paulo diz, portanto, não participem, meu Deus, irmãos. Não participem, não participem, não participem daquilo que eles
fazem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está proibindo a gente de conviver com eles, senão a gente tem que sair do mundo. Não é isso. Paulo não está dizendo, não viva com eles, não é isso. Mas Paulo está dizendo, não seja parceiro do pecado deles. Não seja coparticipante do estilo de vida deles. Não aplaude o que eles fazem. Não coopera com a vida imoral deles, porque a ira de Deus vai vir sobre eles. Então, não participem daquilo que eles fazem, não cooperem com eles. Não sejam cooperadores do pecado deles. Não vivam assim. Agora ele vai falar sobre como nós devemos viver, porque somos da luz. 3 pontos. Primeiro, porque somos da luz, devemos andar na luz. Versículo 8. Porque no passado vocês eram trevas. No passado, nós éramos os imorais. No passado, nós éramos os de palavras obscenas, tolas, chulas, feias, ilegais, imorais. No passado, nós éramos os imorais, os praticantes de tudo aquilo que Deus condena. No passado, nós éramos trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Você é luz no Senhor. Você é luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. Eu amei essa parte aqui, porque Paulo deixa bem claro, nós somos luz sozinhos, não. Nós somos luz no Senhor. A luz vem dele, nós não temos luz própria, nós somos luz no Senhor. No Senhor, a igreja está brilhando no mundo. Nós não só estamos na luz, mas como no Senhor nós somos luz. E o que luz faz? Luz ilumina onde há trevas. Aonde há escuridão, a luz ilumina. A igreja veio para iluminar as trevas desse mundo. O que luz faz? Luz aquece. Aonde há frieza, casamentos frios, vida espiritual fria, sentido da vida de viver, está tudo frio, a igreja veio para aquecer. Luz aponta a direção onde o caminho está obscurecido, luz aponta a direção, luz avisa sobre perigos, isso tudo é a igreja no mundo, luz. Apontando o perigo, dando direção, iluminando onde há trevas, aquecendo o que está frio, luz. No Senhor nós somos luz, portanto, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz, não como mais das trevas. Filho da luz, versículo 9 e 10, são aqueles que produzem frutos. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Vivam como filho da luz, na bondade, na justiça, na verdade. Vivam como filho da luz, na bondade, na justiça, na verdade. É o que Paulo disse no versículo 2 do capítulo 5, versículo 1, melhor, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os filhos da luz vai andar como a luz é, que é o próprio Deus. Bondade, verdade, justiça. E o 10 é lindo. E tratam de descobrir o que é agradável ao Senhor. Vocês vão viver produzindo frutos bons, justos. Vocês vão andar na verdade, na justiça. Vocês são filhos da luz e vocês precisam andar de acordo com aquilo que agrada, que louva o próprio Deus. Os filhos da luz precisam andar descobrindo o que é agradável ao Senhor e não ao mundo.
Precisam andar para descobrir o que é agradável ao Senhor e não à cultura. O que é agradável ao Senhor? Assim andam os filhos da luz. Como que eu posso agradar Ele? Como que eu vivo para o louvor dEle? Terceiro, os filhos da luz precisam condenar as obras infrutíferas das trevas. Versículo 11. E não sejam cúmplices, novamente, não sejam participantes, não sejam cooperadores, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não coopere com isso. Pelo contrário, tratem de reprová-las. E ele vai mostrar como que se reprova. Ô irmão, nós somos da luz. Nós somos da luz. Nós não podemos aplaudir o que Deus está condenando. Nós não podemos rir para aquilo que Deus está chorando. Paulo está dizendo isso para eles: não sejam cúmplices, não sejam participantes, reprovem isso, desmascara isso. Como? Trazendo para a verdade, trazendo para a luz. Versículo 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. O que eles fazem em oculto é vergonhoso, é feio até de mencionar como os ímpios vivem. 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Diante da injustiça, se mostra justiça. Diante da mentira, se mostra a verdade. Diante daquilo que não louva e não agrada a Deus, se mostra aquilo que louva e agrada a Deus. Ou seja, isso é colocado na luz. Isso é colocado na luz. E a luz reprova aquilo que as trevas praticam. Então a gente não pode ser cúmplice, participante daquilo que as trevas estão fazendo. 14. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Essa era a nossa condição anterior em Adão. Nós estávamos mortos, nós estávamos dormindo, nós estávamos em trevas. Mas Cristo nos despertou do sono e nos trouxe para a luz. Cristo nos ressuscitou dos mortos. Cristo nos deu vida, nos arrancando do império das trevas e nos trazendo para o reino do seu Filho amado. Cristo nos levantou. Portanto, Paulo está dizendo: vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz, porque vocês foram salvos em Deus, salvos em Cristo. Segundo ponto, versículo 15 ao 17, vocês devem viver como filhos da luz. Segundo, vocês devem andar em sabedoria. Vocês estão aqui? Amém? Presta atenção. Vocês devem andar em sabedoria. Versículo 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Vivam não como os ímpios, mas como salvos. Não como os incrédulos, como os impuros, mas como salvos. Não como a cultura deste mundo dominada pelo sistema do anticristo, mas como salvos. Não como o Adão caído quer viver, mas como Cristo quer viver em você. Vivam como salvos. E Paulo está dizendo: não vivam como tolos, mas vivam como sábios. E ele vai mostrar como que o sábio vive. Número 1, o sábio vive aproveitando o tempo. Versículo 16, como que o salvo, que agora é sábio em Deus, vive? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então você é luz, você foi salvo, e agora, salvo, luz, você é sábio. E como sábio, você não pode gastar o seu tempo com qualquer coisa. Como sábio, como luz, como salvo,
Os dias são maus, e como você está gastando a sua vida? Os dias são maus, e pelos dias ser maus, como nós estamos gastando e com o que a nossa vida? Como que a gente está gastando a nossa vida? Em outra tradução é remindo o tempo, e remindo o tempo ali é aproveitando o tempo. Aproveitando o tempo. Com o quê? Até ontem, eu tinha 20 anos. Parece que agora eu estou com 25, né? 22. Eu estou com 30. E parece que escorreu a minha idade nas minhas mãos, sumiu, já foi. Os dias são maus, o tempo está correndo, o tempo está passando. E com o que a gente está gastando a nossa vida, irmãos? Para quê? Com o quê? Por quê? Com o quê? O salvo, o luz, o sábio, ele aproveita bem o tempo. Ele está remindo o tempo, ele sabe aproveitar o tempo que tem. Já dizia alguém que o tempo é como pérolas muito preciosas que vai indo embora e não dá para resgatar. São pérolas muito valiosas que está indo embora e não dá para resgatar. Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Glória a Deus que você está aqui num domingo desse de calor, irmãos. Igreja, Jesus, pregação, evangelho. Mas tem gente que está na praia. Tem gente que está vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Mas os dias são maus. Vimos ali, o juízo de Deus vai chegar e tem gente que não está nem aí para isso. Mas o salvo, o sábio, está remindo o tempo, está aproveitando o tempo, está sendo objetivo com o tempo que Deus deu a ele ou a ela. Está sendo intencional com o tempo, porque os dias são maus. Segundo, o sábio, além de aproveitar o bom tempo, esse sábio, no versículo 17, ele vai discernir a vontade de Deus. Olha que poderoso. O sábio procura discernir, compreender a vontade de Deus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que Deus quer para mim, já que os dias são maus? O que Deus quer para minha família, já que os dias são maus? O que Deus quer para minha igreja, já que os dias são maus? O que Deus quer para minha casa, para minha vida, já que os dias são maus? Eu preciso compreender a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Já que os dias são maus, o tempo está passando, está indo embora, não tem como voltar mais atrás. Eu preciso remir o tempo, aproveitar o tempo, sabendo qual é a vontade do Senhor, o que Deus quer. E aí a terceira parte a gente encerra. Olha o que Deus quer. Olha qual é a vontade do Senhor e a gente encerra, do 18 ao 21. O que Deus quer? Qual é a vontade do Senhor? E não se embriaguem com o vinho, não se embriaguem com a cultura, não se embriaguem com o mundo, não se embriaguem com as coisas dessa vida, não se embriaguem, não fiquem embriagados com o mundo, pois isso leva à devassidão. Mas olha o que Deus quer, mas deixem-se encher do Espírito. Redobre a atenção que aqui está o ponto principal da pregação. Mas deixem-se se encher do Espírito. Em outras palavras, sejam cheios do Espírito Santo. Eu sou luz, eu sou salvo, eu sou sábio, e como sábio, os dias são maus. O que Deus quer para mim? Deus quer para mim que eu seja cheio do Espírito dEle. Sejam cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho. É óbvio que Paulo está dizendo aqui, não sejam bêbados, e não a proibição do vinho,
Mas não sejam bêbados, não se embriaguem com vinho, não sejam alcoolizados, bêbados, mas ao contrário disso, sejam cheios do Espírito. É possível ser nascido do Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, mas ainda assim está sem a plenitude do Espírito. Sou crente, sou salvo, selado, marcado, mas eu não estou cheio, pleno do Espírito. E esta é a palavra do apóstolo. Qual é a vontade de Deus, Alex? Que eu seja cheio do Espírito Santo. Nós que já temos o Espírito, devemos agora ser cheios do Espírito. Como não vivo na imoralidade, como não vivo como tolo, como não vivo nas trevas, como não vivo de acordo com esse mundo, aonde o julgamento de Deus vai vir, eu vivo sendo cheio do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito não vai satisfazer as vontades da carne. Cadê o varão para me encerrar? Cheio do Espírito. Paulo está dizendo isso, seja cheio. A palavra de Deus para nossa manhã, essa manhã, para nós essa manhã é, seja cheio do Espírito Santo. Como eu vou aproveitar os dias maus? Como eu vou andar neste mundo tenebroso? Sendo luz, sendo sábio? Só sendo cheio. De mim eu vou ser o imoral. De mim eu vou ser o avarento. De mim eu vou ser o de conversa profana. De mim eu vou ser trevas. Mas se eu for cheio do Espírito, se eu for cheio do Espírito, ou em outras palavras, que essa é até a melhor que os teólogos colocam, ou se o Espírito tiver muito mais de mim, se ele me ter muito, se eu estiver muito nele, se eu for cheio do Espírito, aí eu sou luz, aí eu sou sábio, aí eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Alex, mas fulano faz isso e aquilo outro, e vive uma vida que eu cobiço, que eu desejo. A pergunta é, você deseja quem está cheio do Espírito? Você olha para a vida de alguém que está cheio do Espírito e diz, queria ser assim. Ou só alguém que está na lancha agora, no mar, um iate, essas? Ou você olha para alguém cheio do Espírito e diz, isso aí que eu quero, ser cheio, ser cheio. E como ter, olha isso aqui, irmão, que coisa magnífica, como ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai falar. Alex, eu não sei, não sabia, hoje você vai saber, como ter uma vida cheia do Espírito Santo, hoje você vai saber. 19, falando entre vocês com salmos, primeiro, como ser cheio do Espírito Santo, Bíblia. Sejam cheios do Espírito Santo, como? Bíblia. Bíblia. Falando com salmos, Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, devocional, quarto fechado, Bíblia, Bíblia, Bíblia. A palavra de Deus vai reviver sua alma, a palavra de Deus vai iluminar seu caminho, a palavra de Deus vai libertar você do pecado, a palavra de Deus vai fortalecer sua fé, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bíblia, palavra de Deus. Eu estava ali com o pastor na aula e o pastor falou assim, quando alguém está com fome, fraco, quando alguém está fraco, com fome, essa pessoa vai na geladeira, no fogão, essa pessoa vai comer. Quando alguém sente que está num marasmo espiritual, o Espírito tem dele de si pouco, eu preciso ir no alimento, palavra de Deus,
Bíblia, falando com salmos. Como ser cheio do Espírito Santo? Falando com salmos. Segundo, hinos e cânticos espirituais. Louvor. Louvor. Adoração. Música, palavra cantada. Louvor, adoração. No carro, no fone, na casa, no culto. Dicas para ser cheio. Dicas para ser cheio. Bíblia, louvor. Aquilo que vai encher tua alma. Aquilo que vai limpar tua mente. Aquilo que vai falar das verdades de Deus. E aquilo vai entrando. E aí já mudou tua manhã. Já mudou tua tarde. Você estava atribulado na carne. E o louvor entrou, já mudou. Você já foi para o Espírito. Já começou a pensar no Espírito. Já começou a repensar alguns pensamentos pecaminosos. Louvor, adoração, música cantada com a palavra de Deus, adoração. Terceiro, como ser cheio do Espírito? E louvando com o coração ao Senhor. Aqui é oração, gratidão, orar. Colocar o coração em Deus, em oração. Ir ao Senhor em oração. Ore. Estou com fome, vou comer. Quero o Espírito e não vou orar. Não faz sentido. Estou com sede e vou beber. Quero o Espírito e não vou orar. Não faz sentido. Orar. Ore. 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 O Espírito de Deus foi dado a nós. Sejam cheios do Espírito. Qual é a vontade de Deus? Que eu fique rico? Eu não sei se essa é a vontade de Deus. Tomara que seja. Você comprar esse prédio, ou até o melhor. Mas a vontade de Deus, biblicamente, é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E uma dessas ferramentas é a oração. Quer ver uma igreja cheia? Quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo? É a igreja no período de Atos. E por que ela era uma igreja cheia? Atos capítulo 1, versículo 14. Todos unânimes perseveravam em oração. Atos capítulo 3, versículo 1. Os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, versículo 31. A igreja sob perseguição ora. O lugar treme e o Espírito desce. Atos capítulo 6, versículo 4. A liderança entende que a sua maior prioridade é oração e a palavra. Atos capítulo 9, versículo 11. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, e ele é miraculosamente libertado. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. A igreja de Antioquia ora a Deus, e as portas das pregações mundiais se abrem. Atos capítulo 16, versículo 25. Paulo e Silas oram, e a prisão se abre, e a Europa conhece o Evangelho. Atos capítulo 20, versículo 36. Paulo ora, e os presbíteros da igreja se reúnem com ele na praia em Éfeso. Atos capítulo 28, versículo 8 e 9. Paulo ora, e os enfermos da ilha de Malta são curados. A porta abriu, Alex, ore. A porta fechou, Alex, ore. A enfermidade chegou, Alex, ore. A enfermidade foi embora, ore. Estou na luta, ore. A luta acabou, ore. A igreja precisa orar. Orar. A gente tira tempo para comer. A gente tira tempo para dormir, para trabalhar. Você não desliga tudo, celular, tomada, luz, hora de dormir. Para tudo, hora de comer, vou sentar e vou comer. E preciso me arrumar, hora de trabalhar. Separe o tempo da oração. Hora de orar. Momento de orar. Alex, eu não tenho tempo. Acho estranho não ter, mas tudo bem. Não tenho tempo. Então vai orando. Por onde você estiver, o que estiver fazendo. Como ser cheio. Bíblia, louvor, oração. Oração, 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 oração,
Oração. Orar muda o homem, não muda Deus. Orar muda o homem. Orar muda você. Orar muda a tua linguagem. Orar muda teu coração. Orar muda teu comportamento. Orar muda tua direção. Oração, você vai se alinhando com Deus. Você vai experimentando esse relacionamento com o Criador. Ore! Por último, ser cheio do Espírito. Sempre dando graças a Deus. Essa era a parte da oração. Por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. 21, por último. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito. Vida de igreja. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Vida de igreja. Servindo, sendo servido. Toalha nos ombros, bacia na mão, lavando os pés, servindo. Sujeitando-se uns aos outros. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. Eu sirvo a você, você serve a mim. Vida de igreja, comunhão, convivência, relacionamento. Partes do Cristo que está formado no irmão, que não está formado em você. E você convivendo com Ele, você é edificado nessa parte. Parte do Cristo que não está em você, que está em você e não está nele. É convivendo, que Ele é formado e experimentado, edificado e fortalecido nessa parte. Relação, vida de igreja. Cheio do Espírito. Eu começo a encerrar. E a gente vê nitidamente. Bíblia, louvor, oração e sujeição aos irmãos. Isso fala de quê? Nada mais e nada menos do que igreja. Aqui tem Bíblia, oração, louvor e sujeição uns aos outros. Quero ser cheio do Espírito. No quarto? Pode ser. E acontece. Quero ser cheio do Espírito. Na praia? Pode ser. E acontece. Mas no verão é meio estranho, né? Ser cheio do Espírito na praia, né? Vida de igreja. 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 É aqui que o Espírito enche o nosso coração. É aqui que a palavra entra. É aqui que o canto toma nosso coração. É aqui que a gente ouve a voz de Deus. É aqui que a gente muda a rota. É aqui que a gente muda a direção. É aqui, igreja. Vida de igreja. O Espírito de Deus está disponível aos crentes, e essa é a vontade do Senhor, sermos cheios do Espírito. E olha o modo imperativo que o apóstolo Paulo usa. Ele usa o verbo no modo imperativo: enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, tipo assim, tenta se encher. Não é algo alternativo, não é uma opção. Enchei-vos do Espírito, pasme os senhores, é um mandamento. Quer ver um outro? Hebreus, lemos lá agora no estudo. Não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Hebreus, não é um imperativo, não é uma alternativa, é um mandamento. Não deixe de congregar. Enchei-vos do Espírito, portanto, é um mandamento. Ser cheio do Espírito é obrigatório para o cristão. Não é opcional. Então escutam isso. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Vou repetir. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Pecado. E muito provável eu vou viver mais na carne. A conclusão lógica é: se recebermos a ordem de ser cheio do Espírito Santo, estamos pecando se não formos. É um mandamento. Sejam cheios do Espírito Santo. Um outro ponto aqui, para a gente encerrar, é que está no plural: enchei-vos do Espírito. Isso é endereçado a toda a comunidade cristã, espalhada mundo afora. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio elitista, não é só para alguns. Não, ser cheio do Espírito Santo é só o pastor. Quem disse isso?
Não, ser cheio do Espírito Santo é a irmã do coque. Ser cheio do Espírito Santo é para alguns. Enchei-vos do Espírito, está no plural. Não é um privilégio elitista, mas uma possibilidade para todo o povo de Deus. O Espírito Santo não é dos pentecostais. O Espírito Santo não é dos carismáticos. O Espírito Santo é de todo o povo de Deus, espalhado mundo afora. Enchei-vos. Então a plenitude do Espírito, ela não é uma experiência que acontece e perdemos, e nunca mais perdemos, melhor dizendo. Recebi o Espírito, esse revestimento de poder, e nunca mais vou perder. Vai sim. Lembra quando você mergulhava mais? Mas é um privilégio que nós devemos entender a necessidade diária de nos enchermos. Diária. Porque Paulo disse que os dias são maus. Eu encerro a uma oração do reavivamento no país de Gales. E eles oravam dizendo, lá no país de Gales, um reavivamento que houve lá na história: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Que sejamos cheios do Espírito, irmãos. Qual é a vontade do Senhor para mim em 2026? Que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo deu ferramentas: palavra, oração, louvor, igreja, irmãos, culto público, cheio do Espírito. Busquemos o Espírito. E aí sim. Por que é pelo Espírito? Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. De nós mesmos nós não vamos conseguir. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Só pelo Espírito vencemos o pecado. Só pelo Espírito vencemos a luta desta vida. Por isso que esse texto não é algo pelo nosso esforço, é algo a partir do Espírito Santo. Só pelo Espírito, só pelo Espírito, só pelo Espírito. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Só pelo Espírito de Deus.